Barba Azul, de Charles Perrault, tradução de Monteiro Lobato, voz Iba Mendes. Era uma vez um homem que possuía belas casas na cidade e no campo, mobília de luxo, prataria e carruagens, mas por desgraça tinha a barba azul, o que o tornava tão feio e terrível que todas as mulheres fugiam dele. Uma das suas vizinhas, que era fidalga, tinha duas filhas perfeitamente belas. Barba Azul pediu em casamento uma qualquer, a mãe que escolhesse, mas as duas moças não queriam saber dele, não só por causa da Barba Azul, como também porque já havia casado várias vezes e ninguém sabia o fim que as mulheres levavam. Barba Azul, para melhor decidi-las, levou-as com a mamãe e mais 3 ou 4 de suas melhores amigas a uma casa de campo, onde passaram 8 dias. Eram passeios e mais passeios, caçadas, pescarias, danças e jantares, uma festa contínua. As moças quase que não dormiam, passando as noites em divertimentos e brincadeiras. E o caso foi que a menina mais moça gostou tanto daquela vida que perdeu a cisma com o Barba Azul e começou até a achar que era um homem muito bom e casou-se com ele logo que voltaram à cidade. No fim de um mês, Barba Azul disse à sua nova esposa que tinha de fazer uma viagem longa, de umas 6 semanas no mínimo, para um negócio de muita importância, e pediu-lhe que se divertisse quanto quisesse durante a sua ausência. Poderia convidar amigas e levá-las para o campo e festejá-las com toda a largueza. Aqui estão, disse ele, a chave de todas as salas. Esta a chave do quarto onde estão as bachelas de ouro e prata. Esta as dos cofres onde estão todo o meu ouro e pedras preciosas. E esta aqui, pequena, é a chave do gabinete que fica ao fundo da galeria. Ande por onde quiser, abra o que quiser, menos esse gabinete. Se abri-lo, terá de contar com a minha cólera. A jovem esposa prometeu fazer tudo o que ele dizia, e Barba Azul, entrando na sua carruagem, partiu. Os vizinhos e as amigas não esperaram que a moça os convidasse. Foram aparecendo, um atrás do outro, de tão ansiosos que andavam por conhecer as famosas riquezas daquela casa. Não tinham vindo antes porque a presença do homem de Barba Azul os assustava. Vieram e puseram-se a correr o palácio, porque era um verdadeiro palácio a casa. Correram no inteirinho e visitaram todas as salas e todos os quartos, cada qual mais rico que o outro. Aquelas mobílias raras, aquelas tapeçarias, aqueles espelhos enormes em que uma pessoa se via da cabeça aos pés, eram as coisas mais ricas que todos ainda haviam visto. E as amigas não pararam de invejar a sorte da moça, que se casara com tão opulento senhor. Ela, porém, nem dava atento à conversa. Sua preocupação era uma só: ver o que havia dentro do tal gabinete misterioso. E não podendo por mais tempo dominar a curiosidade, cometeu a grosseria de largar dos visitantes para correr até o fim da galeria grande, onde ficava o gabinete. Tal era a sua pressa, que ao descer por uma escadinha de serviço quase quebrou o pescoço. Chegou afinal diante da porta do gabinete e parou, receosa, pensando no que poderia acontecer-lhe caso desobedecesse às ordens do marido. Mas a curiosidade venceu o medo e ela abriu a porta. A princípio não viu nada, porque fazia escuro lá dentro, mas depois que seus olhos se foram acostumando à escuridão, começou a ver coisas esquisitas. Viu manchas de sangue no chão e viu também pendurados à parede vários corpos de mulheres. Eram todas as esposas que Barba Azul havia tido e que degolaram uma por uma. A moça quase morreu de medo e a chave do gabinete que tinha nas mãos caiu por terra. Depois que voltou a si do grande susto, apanhou a chave, saiu do gabinete, fechou a porta e foi para o seu quarto,
a fim de recompor-se antes de aparecer novamente para os hóspedes, mas não o conseguiu. Seu corpo tremia como geleia. Havendo notado que a chave do gabinete estava manchada de sangue, ela a limpou várias vezes, sem nada conseguir. Nem lavando e esfregando com areia, aquele horrível sangue desaparecia. Isso porque a chave era uma fada, e quando as manchas sumiam de um lado, reapareciam de outro. Barba Azul não demorou na viagem tanto tempo como disse. Voltou logo depois, dizendo ter recebido cartas no caminho, anunciando que dispensavam a sua presença num tal negócio. Sua mulher ficou embaraçada com a volta repentina, mas fez o que pôde para mostrar contentamento. No dia seguinte, Barba Azul pediu-lhe as chaves e a moça entregou-as com mão trêmula. Isso fez adivinhar o que se havia passado. "Por que a chave do gabinete não está com as outras?" perguntou ele. Esqueci-me dela em cima da mesa", respondeu a moça. "Pois não esqueça de trazê-la quanto antes", disse ele. A coitada demorou o mais que pôde. Por fim teve de entregar a chave. "Sangue na chave?" perguntou ele. "Por que isto?" "Não sei", disse a mulher mais pálida que a morte. "Não sabe, hein?" disse Barba Azul. "Pois eu sei. A senhora entrou no gabinete contra as minhas ordens, e já que fez isso, terá de ficar lá em companhia das outras." A pobre moça lançou-se aos pés do marido, desfeita em lágrimas, e pediu-lhe 1000 perdões da falta cometida, prometendo nunca mais desobedecê-lo dali por diante. Suas lágrimas teriam enternecido uma pedra, mas o coração de Barba Azul era mais duro que pedra. "Tem de morrer, senhora", disse ele, "imediatamente." "Já que tenho de morrer", suplicou a mísera, "dê-me um pouco de tempo para rogar a Deus." "Tem meio quarto de hora para isso, nem mais 1 minuto", foi a resposta do monstro. Quando se viu só, a moça chamou a irmã e disse-lhe: "Minha cara irmã Ana, peço que suba ao alto da torre para ver se meus irmãos vêm vindo. Eles prometeram vir visitar-me hoje. Se por acaso os avistar, peça-lhes que corram a toda." A irmã Ana subiu ao alto da torre, e a pobre condenada, volta e meia, lhe gritava muito aflita: "Ana, minha irmã Ana, diga-me se ele já vem vindo." E a irmã respondia: "Nada mais vejo, senão o sol a iluminar os campos." Logo depois, Barba Azul, com uma grande faca na mão, pôs-se a gritar para a esposa: "Desça, senão subirei até aí." "Espere mais um pouco, senhor, um momentinho só", respondeu ela, e voltando-se para a irmã Ana, perguntou em voz baixa: "Não apontaram ainda?" "Nada vejo, senão o sol iluminar os campos", foi a resposta. "Desça depressa", insistia Barba Azul, "já terminou o prazo." "Já vou descendo." E para a irmã Ana, baixinho: "E agora, irmã Ana? Vejo uma poeirada lá longe. Serão eles?" "Infelizmente não, apenas um rebanho de carneiros." "Então não desce?" gritou Barba Azul. "Um momentinho só ainda", respondeu a moça, e para a irmã: "Ana, e agora que vê?" "Vejo 2 cavaleiros na disparada, mas estão muito longe ainda. Deus seja louvado." "São eles", exclamou logo depois. "Estou fazendo sinais para que corram o mais que possam." Mas Barba Azul estava impaciente e pôs-se a gritar com tal fúria que toda a casa tremeu. A pobre moça teve de descer e foi arrojar-se a seus pés, toda desgrenhada e em lágrimas, implorando misericórdia. "Não adianta chorar", disse Barba Azul, "tem de morrer como as outras." E agarrando-a pelos cabelos com uma das mãos, com a outra ergueu no ar a terrível faca. A infeliz moça pediu-lhe ainda uns segundos mais para recolher-se e encomendar a alma a Deus. "Não, não", respondeu o monstro erguendo a faca, "vai morrer já." Mas nesse momento a porta da sala abriu-se com violência e 2 cavaleiros entraram de espada em punho.
Barba Azul viu logo que eram 2 mosqueteiros, irmãos da sua mulher, de modo que só poderia esperar a salvação na fuga, e fugiu, mas os cavaleiros o perseguiram valentemente e o alcançaram antes que ele pusesse o pé na estrada, e o vararam com as espadas e o mataram bem matado. A pobre moça ergueu-se mais morta que viva e mal teve força para abraçar os seus irmãos. A justiça verificou que Barba Azul não tinha herdeiros, de modo que toda a sua fortuna cabia à última esposa. A viúva de Barba Azul ficou, pois, riquíssima e empregou parte do dinheiro para casar a irmã Ana e parte para fazer seus irmãos subirem de posto na milícia em que estavam. O resto ficou para ela mesma e serviu para o seu casamento com um moço muito bonito e bom, que a fez esquecer dos maus pedaços que passara com Barba Azul. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com